Obrigado pela exposição. Eu gostaria de chamar o senhor William Kimura para a apresentação. Gostaria de agradecer por estar aqui, a Elise, a Marla, ao Selmo também, né? A todo mundo, na verdade, mas especialmente essas pessoas que fizeram bastante parte, né, de tudo que eu tenho construído e tudo que eu tenho criado desde produção de conteúdo no YouTube, né, até mesmo no meu mestrado em informática para educação. Então, aqui também falo pela primeira vez como presidente da Altink, né, Autistas pela Inclusão, que é uma associação em formação, também vice-presidente dela aqui presente com a gente, Tiago Abreu, que conta com membros da diretoria apenas com pessoas com autismo. A gente também tem uma comissão científica, claro, né, para nos apoiar nos nossos posicionamentos, e também uma frente de pais e mães e de professores, que é, claro, inevitável de se dialogar com quando se trata de autismo. E, como fui apresentado, sou autista, né, fui diagnosticado com síndrome de Asperger, ainda de acordo com o CID-10, né, mas é uma condição do transtorno do espectro do autismo. E também sou um pesquisador em educação, né? Eu gosto muito de estudar nesse viés de educação. Então gostaria de salientar que a minha fala é nesses dois sentidos, né? Não somente como uma pessoa autista, mas também uma pessoa que se propõe a estudar bastante sobre educação e práticas baseadas em evidência, como aqui foi apresentada. E eu frequentei a escola pública regular, né, ao longo da minha vida. E durante, né, a escola eu não tive adaptações, né, mesmo porque eu nasci em 1993 e ainda sendo né, relativamente recente, não se discutia não tive nenhum colega com autismo, por exemplo, diagnosticado, né? Nem mesmo eu era diagnosticado, na verdade. E assim como muita gente, na verdade, não somente pessoas com autismo, mas também as pessoas de desenvolvimento típico, eu não aprendi muito na escola, na verdade, né? E eu vejo que, mesmo ainda como pesquisador também, como alguém que frequentou a escola pública, né, que a educação ela tem um problema, né? A gente sabe que existem, claro, boas escolas, mas a gente sabe que muitas escolas não realmente te preparam para a vida, para o mercado de trabalho, para seja lá quais forem as habilidades que você precisa ter, né, para prosperar, para ter autonomia. Só que eu vejo que uma diferença quando a gente fala entre pessoas típicas em comparação a pessoas atípicas, é que as pessoas típicas, de alguma forma, em algum lugar, de uma maneira alternativa, fora da escola, muitas vezes, elas aprendem alguma habilidade, desenvolvem alguma habilidade, né, indo atrás dos seus interesses, e seja através de vídeos no YouTube, hoje em dia, por exemplo, que hoje tem muito conteúdo disponível pela internet, e alguém pode ir lá fora do ambiente da escola e desenvolver uma habilidade, né? Então, quando a gente olha para a educação, parece que, quando a gente olha para as pessoas típicas, né, da educação, a gente sabe, né, poxa, ele poderia estar aprendendo mais na escola, mas ainda assim ele aprende algo em algum outro lugar, desenvolve uma habilidade que permite ele ter sustentabilidade na vida dele. Só que quando se trata de pessoas atípicas, isso não necessariamente acontece, porque essas pessoas de desenvolvimento atípico, como eu, por exemplo, precisam de habilidades básicas, muitas vezes, para conseguir se socializar, para conseguir conversar, para conseguir tentar uma entrevista de emprego, ou, em casos de dificuldades mais acentuadas, para conseguir tolerar o ambiente da escola, como foi apresentado pelo Lucelmo, né? Quantas habilidades básicas não são necessárias, né, para a gente estar simplesmente na escola? A gente precisa entender minimamente a seguir algumas regras de convívio social, a gente precisa entender que quando chamam a gente pelo nome a gente tem que responder, a gente tem que entender que aquele tempo que a gente está ali tem um propósito, né? E agora imagina só, né, uma pessoa autista que ainda não desenvolveu a fala, por exemplo, em um ambiente como esse, né? Como é desafiador você conseguir ensinar essas habilidades básicas
E se ela não for ensinada, ela não vai ser uma dessas pessoas que, eu não aprendi tanto na escola, mas pelo menos eu fiz um curso técnico, eu fiz um curso profissionalizante, eu fiz... Quando a gente não tem essa intervenção de qualidade para essas crianças de desenvolvimento atípico, elas não conseguem desenvolver as habilidades que elas precisam para ter mínima qualidade de vida e ter mínima oportunidade para ir atrás do que é de interesse delas. E então essas pessoas, né, elas precisam desse apoio mais especializado. E eu sei que vocês olham para mim agora e possivelmente vocês, né, pensam, poxa, como ele fala bem, poxa, ele é mestre, né? Como exemplo também do Nicolas que abriu aqui, né, que teve uma fala sensacional. E talvez alguém possa pensar, poxa, então quer dizer que eu vi o William, e o William é, nossa, tão capaz, e ele fala tão bem, e poxa, como que é o preconceito, né? O preconceito faz a gente olhar para os autistas de uma forma como se fossem incapazes, ou algo do tipo. E aí a gente toma como exemplo, né? Não, mas eu conheço o William, que é um autista, assim, que ele faz mestrado e etc., ele fala bem, ele estava em Brasília, e aí vocês me pegam e me tomam como exemplo. E eu peço que não façam isso. Não me tomem como exemplo. Porque, infelizmente, eu sou a exceção, eu não sou a regra. E, por favor, também não me entendam mal. Não estou dizendo que autistas não são capazes. Preconceito, sim, existe. E a gente também tem que intervir nisso. E autistas são capazes, sim, de aprenderem. Todo mundo aprende. Autistas são capazes, sim, de irem atrás dos seus interesses. Mas, para isso, e eu acho que todo mundo vai concordar comigo, autista ou não, você precisa de uma base educacional para conseguir ir atrás dos seus interesses. Você tem que conseguir um mínimo, você precisa ter um mínimo de habilidades para você ir atrás desse seu interesse. E em muitos casos do espectro, do autismo, de dificuldades mais acentuadas, a gente precisa, então, desse cuidado, né? A gente precisa dessa sofisticação na educação para esses casos. E a boa notícia, como aqui a gente foi apresentado, é que a gente já sabe o que fazer. A gente já conhece. Não é um mistério. Não é algo do tipo, poxa, agora ele nasceu com autismo. Não sei mais o que fazer. Não, olha só quanta informação apareceu por aqui. É claro, eu imagino que o dia em um dia só é um pouco cansativo, né? Talvez não se dá para processar todas as informações, mas a gente tem isso publicado. Existe ciência, existem achados, e isso pode ser discutido na academia, fora da academia também, ou enfim. E essa é a boa notícia. Só que a má notícia é que não é exatamente algo, né, que eu posso simplesmente chegar aqui e convencer alguém e falar assim, pô, faz esse aqui que é o melhor. Porque eu acho que só quem é familiar de autismo que vai conseguir entender esse sentimento de quando você coloca autismo no Google, né? O que fazer? Terapia, educação, autismo. E aí vem 1 milhão de coisas, né, por aí. Aí você pensa, o que eu acredito? Estão falando um monte de coisa. E aí vem um monte de mito que o Gadia, né, aqui apresentou para a gente. Vem vários mitos. Ah, mas a minha vizinha disse que fez tal coisa e deu certo. Ah, mas porque... E assim vai, e assim vai, e assim vai. Mas a gente sabe, a boa notícia, como eu disse, a gente sabe. Só que não é tão fácil assim de entender muitas vezes. Assim como também, se vocês forem parar para pensar, olha quantas coisas, né, que a gente usa que são incríveis no nosso dia a dia, como micro-ondas, por exemplo, né? Você não precisa saber de física para usar o micro-ondas. Assim como você usa o GPS do seu celular, você não precisa saber da teoria da relatividade para usar o GPS do seu celular. Mas tem muito conhecimento sofisticado por trás disso. Conhecimento validado cientificamente, anos e anos e anos e anos de trabalho. Então, quando alguém vem apresentar algo aqui, por exemplo, baseado na meta-análise da National Standards Project, a gente não está falando de algo que é comparável a uma experiência pessoal. A gente não está falando de algo que é comparável até mesmo ao tempo de vida de alguém, do mais expert que seja. Isso não é comparável, porque o que a gente apresenta aqui, nesses slides, o que foi apresentado, são anos e anos e anos e anos e anos de conhecimento compilado para a gente chegar numa conclusão do que funciona. Então, e às vezes é difícil de você
estar nesse caminho das evidências científicas e buscando por essa sofisticação e entender isso. Entender que essas práticas baseadas em evidências não é algo que é comparável a algo que talvez funcione. Não. É algo que a gente já sabe, já está validado muito bem. E alguém pode até pensar, né, duvidar assim, poxa, mas para a educação, né, porque eu mesmo aprendo, né, alguém pode pensar, eu mesmo aprendo de uma forma e o meu colega ali aprende de outra forma. Mas a gente sabe de várias coisas que todo mundo aprende de formas semelhantes, por exemplo. Se você for parar para pensar, se você estiver alfabetizando uma criança, né, de desenvolvimento típico ou atípico, eu imagino que ninguém vai tentar aqui colocar a obra de Dom Casmurro na frente dela, logo, né, no primeiro momento. Porque a gente sabe, a ciência sabe, muitas coisas sobre melhores práticas para ensinar a alfabetização. E da mesma forma, quais são as melhores práticas para se ensinar algumas coisas? Como, por exemplo, responder ao nome, como, por exemplo, manter um contato visual, como, por exemplo, abraçar. Eu considero, por exemplo, que eu aprendi a abraçar esse ano. E gostaria de ter sido ensinado antes. Alguém pode pensar, poxa, mas isso não se ensina a abraçar. Na verdade, sim. Se ensina. Esse é o ponto. É isso que eu vim aqui dizer, na verdade. E a gente sabe como. Mas como o Lucelmo falou, na formação, na graduação, no mestrado, no doutorado, infelizmente a gente não está vendo isso, né? Mesmo sabendo. Mesmo das pessoas que vão para o mestrado em educação, das pessoas que vão para o doutorado de educação, poucas delas vão para a educação especial. E mesmo dessas pessoas que vão para a educação especial, poucas delas vão para práticas baseadas em evidência. Então, a gente sabe. E quando eu penso em educação, eu não sei vocês, mas quando eu penso em educação, eu não quero pensar em números de quantas crianças foram formadas ou desempenho em uma nota, em uma prova. Eu estou pensando em educação, aquela que promove qualidade de vida do indivíduo. Também, como foi apresentado aqui, né, necessidade, pelo Gadia, a necessidade de integrar saúde e educação, né, como o Selmo também apresenta, várias práticas, algumas de viés da saúde, mas muitas no viés da educação, e que acontecem na escola. Então, quando a gente fala sobre educação, eu vejo qualidade de vida. Eu não vejo algo que é separado. Eu vejo como algo que vai estar relacionado com como esse indivíduo ele vai crescer, ele vai se relacionar, ele vai conversar, ele vai ter boas relações com a sua própria família, ele vai aprender a abraçar, ele vai poder estar aqui, de repente, falando para vocês ou fazendo um mestrado. Então, é esse tipo de educação. É esse tipo de educação que eu penso, né? Quando eu penso em educação. E, encerrando a minha fala, eu vejo que muita gente tem boa vontade, assim como foi falado aqui na abertura. Como que a gente vai contrapor, né? Todos os autistas precisam de respeito, todos têm direito à educação, não é? E eu vejo muita boa vontade, eu vejo muito, realmente, empenho nisso. E muito amor também, né? E eu acho que algo que combina muito bem com amor e muito bem com respeito é eficácia. E a eficácia a gente consegue através das práticas baseadas em evidência. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito novamente por estar aqui e também queria deixar um convite para todos que queiram conhecer, né, a nossa proposta como associação agora, Autistas pela Inclusão, ou AUTINC. Já temos um website, somos uma associação ainda em formação, porém, já temos um website que vocês podem contactar a gente através de autinc.org, então autinc.org. Lá tem um formulário que vocês podem entrar em contato, a gente pode dialogar. Nós temos como pilar principal um compromisso com práticas baseadas em evidência, como aqui foi dito, e convido a todos, adoro falar sobre autismo, adoro falar sobre práticas baseadas em evidência, gostaria muito de falar com qualquer um
que seja pai, seja profissional, seja professor, desde que esteja interessado, adoraria, seria um enorme prazer para mim poder contribuir de alguma forma, e acredito que eu falo em nome de todos da associação aqui. E, para finalizar, né, como eu disse, educação, né, é um direito, e educação, seria um absurdo pensar privar a educação de alguém, né? Mas, ao meu ver, é muito claro que a gente faz isso com pessoas no espectro do autismo, quando a gente não adota essas práticas baseadas em evidência, porque a gente já sabe o que funciona. E, mesmo assim, a gente, por algum motivo, por guerra de belezas, talvez, a gente acaba não adotando elas. Então, peço um pouco de esforço, realmente, para compreender, entender e aplicar, respeitando a individualidade de todos e garantindo o melhor desenvolvimento para todos.